que você pagou de volta. Você tem duas maneiras de apresentar aqui para ele. O que ele pagou e ele vai receber de volta, se ele tiver uma pessoa com acima de 50 anos ou 55 anos, por exemplo. Então, você faz ali um mínimo de projeção que ele vai pegar esse seguro de volta, tá? Ou você fala assim, olha, tem uma maneira também de você ganhar rendimentos. E aí, para você ganhar rendimentos, a gente tem que colocar um pouco mais de dinheiro. Mas vamos pensar primeiramente no seguro resgatável? Vamos ver como é que fica uma projeção para você? Aí a gente começa a fazer as projeções. Aí eu vou abrir aqui meu sistema para a gente poder fazer umas projeções diferentes, tá? Porque o que eu vejo assim na prática, gente, é que deixa eu colocar um negócio aqui. É que a maioria das pessoas que estão vendendo o seguro, eles têm muito medo do bolso do cliente. Tá? Ai, meu cliente não vai poder. Imagina que meu cliente vai poder pagar isso. Não tenha medo do bolso do cliente, tá? Quem tem que falar para você o que ele pode ou o que ele não pode pagar é o próprio cliente. Então, não fique imaginando que ele não possa pagar, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o sistema para vocês. Vamos fazer uma projeção, por exemplo, de uma pessoa que tenha 50 anos, tá? Porque eu gosto muito de falar, assim, do seguro resgatável para as pessoas que têm acima de 50, disso aí para frente, tá? Porque a gente não consegue ter muitos rendimentos, mas a gente consegue ali trazer pelo menos um resgate para essa pessoa. Vamos lá. Eu gosto realmente de fazer as projeções aqui na prática, tá? Eu nem preparei, a gente vai fazer juntos mesmo. Vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não, né? Deixa eu share minha tela aqui. Não pode, para mim. Oh my God. Eles nunca mandam código. 677-935. 677-935. Ah, eu vou fazer aqui uma projeção, por exemplo, para... Vou usar meu nome, Flórida. Vamos fazer um termo... Vou fazer para mim, Mila. É verdade, Cleude. Eu tenho de 50 eu. Tá, vamos fazer da Cleude, então. Vamos lá, Cleude Borba. Vamos lá, Cleude. Pode fazer para mim também, Mila. Eu tenho 56. Então, vamos lá, vamos fazer Cleude Borba. Qual que é o seu data de nascimento, Cleude? É junho 6, 25. 1969. Tá, vamos lá, 55 anos, tá? Então, vamos ver que a Cleude teria hoje... Vamos colocar aqui 50 mil mesmo, tá? 50 mil dólares para a Cleude hoje seria 30 anos. 91,26, tá? 91,26. E aí vamos imaginar que você tenha apresentado para a Cleude 100, 200... 200K, 175,91 e 300K. Aí a Cleude é daquele tipo que, nossa, imagina, eu não vejo valor em ter 300 mil dólares de proteção e não pegar nada de volta. Lembrando que, quando você tem um cliente que vai te falar isso, gente, vocês vão falar assim, olha, o que acontece? Em 20 anos, vamos imaginar que seja esse 91,26 vezes 12, ela estaria pagando 1.095,12 anualmente do seguro, né? Anualmente. Anualmente. Vocês estão ouvindo? Tá vendo meu marido gritando aqui, gente? Desculpem. 1.095 seria que ela pagaria por ano. Vezes 30 anos, ela estaria pagando 32 mil dólares, 850. Vocês entendem que mesmo que ela pagou 30 anos, o valor da cobertura dela é muito superior. Os 80%, isso se ela terminar de pagar ali os 30 anos, entendeu? Então, assim,
Um cliente que ele está te questionando muito, que ele quer muito, mas ele sabe o valor, vocês têm que lembrar dele, que a partir do dia 1, ele vai deixar ali 100, 200 mil dólares de herança para a família dessa pessoa, tá? E isso também, ele vai ter ali ainda o benefício em vida. O benefício em vida. Eu gosto de mostrar sempre o benefício em vida aqui para os meus clientes. Aqui, ó. Eu entro aqui, olha, qual que é os 80% máximo que você receberia dessa pólice? Doenças terminais até o valor máximo de 254 mil, doenças crônicas até 4.176, doenças críticas, que é câncer, AVC, parada cardíaca, até 229 mil. Então, eu trago isso aqui para ele, isso aqui, cliente, é a partir do dia 1, em relação a isso, você deixa 300 mil dólares de herança para sua família. Um dinheiro que provavelmente a gente não tem na nossa conta bancária, e muitas vezes as pessoas não têm, por exemplo, patrimônio de 300 mil dólares, tá? E também, isso aqui você recebe até o valor máximo, até esse valor máximo aqui. É como se você estivesse trocando moedas por dólares. Porque o seu seguro, a partir do dia 30, você já tem possibilidade de receber isso aqui. Entende? Então, assim, isso aqui quebra a objeção do cliente. Quanto que eu paguei? Porque eles têm cliente que você vai pegar que vai fazer essa conta. Tá, eu paguei 32 mil nesse tempo todo e não vou resgatar nada de volta. Então, eu prefiro fazer algo que eu resgate alguma coisa de volta. Tá? Certo aqui, gente? Deixa eu ver o que a Lilian... Oi, Lilian, pode falar. Mila, tenho duas perguntinhas. Pode falar. Uhum. A primeira, esse valor, ele é fixo ou ele vai aumentando anualmente? Tipo aquele ART lá. Não, é fixo. Ele é fixo, ele vai pagar esse valor sem descontar a inflação, nada, no final dos 30 anos, certo? 20, na verdade eu fiz uma conta de 20 anos, né, gente? Mas é de 30 anos, mas aqui na verdade é 20. O valor é fixo, tá? O valor mensal e o valor da cobertura, ele nunca muda durante o tempo do contrato. Tá. Porque se a gente calcular daqui a 30 anos, esse valor vai valer muito menos, né? Muito menos, E outra coisa, tem alguma diferença o seguro termo de 20 anos, de 30 anos, a não ser o tempo em questão de algum benefício? Porque eu sei que o de 10 e de 15 não vem um benefício em vida, tá certo? Não é que ele não vem o benefício em vida. Ele tem o benefício em vida tanto quanto o de 20 e 30 anos. Só que a matemática que eles fazem para trazer esse benefício em vida, para dar esse benefício em vida, a doença tem que ser bem mais grave. Entendeu? Então, assim, ó, o valor que eu recebo de um seguro de 20 ou 30 anos, ele é bem mais alto, o benefício em vida acaba me trazendo mais dinheiro, porque é de 20 ou 30 anos, do que o de 10 ou 15 anos, mas ele tem um benefício em vida. Eu pensei que não tinha. Quer dizer, que tinha, mas bem menos coisas. Bom, não entendi direito. Eu sei que ela falou que sempre o de 20 é o melhor do que o de 10 e de 15, né? Exato. Aí, entre o de 20 e o de 30, a diferença mesmo é só um tempo, né? Não tem diferença de benefício maior, alguma coisa assim. Não, em relação à cobertura e valor mensal, não vai ter diferença, né? Vai ter diferença no valor mensal, obviamente, cobertura e tal, como a gente faz as projeções. Mas em relação ao benefício em vida, tem uma diferença sim. Eles até ensinaram, sabe, gente, fazer essa conta, mas é uma conta bem complexa, uma conta bem difícil. Então, assim, por via das dúvidas, eu estou prometendo para o meu cliente um benefício em vida, que é tão importante, que é o que a gente vende muito, eu quero que ele tenha isso. Então, eu vou sempre falar para o meu cliente 20 ou 30 anos de cobertura. A não ser que o meu cliente fale, eu quero um seguro só de morte. Faz pouco tempo que eu vendi um seguro desse, tá? De 10 anos. O cara tem um seguro para ele, mas a sócia dele vai receber em caso de morte dele. Então, ele não quer o benefício em vida, porque esse seguro é para a sócia dele receber se caso ele vier a faltar, porque ele é uma importante dentro da empresa dele. E porque o beneficiário não seria só alguém que vai sofrer com a sua perda? Mas sócio perde, né, também. Sócio perde. Tá bom, tá, obrigada. Eu vou digitar o microfone. Imagina. Pode falar, Del. Mila, então, eu sempre aprendi para trabalhar com 20 anos, não ofereceu 30.
Mas pelo que eu estou entendendo, né? É melhor, então, a pessoa fazer os de 30 anos, dependendo da idade. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo real meu, tá? Eu tenho um seguro que eu fiz, o meu primeiro seguro de vida aqui que eu fiz quando eu fui fazer meu processo de imigração, tá? Cuidado. Eu fiz há 10 anos atrás. Fiz ele há 10 anos atrás. Eu tenho 250 mil dólares de cobertura e eu pago 13 dólares. Hoje, para mim ter 10 anos depois, eu fiz um outro seguro, 8 anos depois, mais ou menos, eu fiz um outro seguro, e para mim ter uma cobertura de meio milhão, que é o dobro, eu pago 85 dólares. De 13 para 85. O dobro da cobertura, mas ao mesmo tempo, cara, é quase 6 vezes mais. Então, tem uma vantagem para o seu cliente se ele puder pagar 30 anos. Eu até falo para o meu cliente, às vezes é melhor a gente diminuir um pouco a porcentagem do seguro, a cobertura do seguro e você garantir mais 10 anos. Tá, então 2 perguntas. Uma é como é que a gente diminui essa porcentagem? E a outra pergunta é, uma vez que eu já fiz de 20 anos, eu tenho como mudar do meu cliente para 30 anos? Não, agora que você já fez, deixa assim, né? Deixa assim. Mas assim, eu mesmo, eu tenho um de 20. Eu não posso mudar o meu para 30? Você pode, só que você pode ser arriscado você passar por o underwriting process de novo. Então, se eu fosse você, se você quiser, às vezes você faz uma outra cobertura, um outro seguro. Eu acho que seria o mais seguro, né? Porque você não quer que eu revise alguma coisa. Eles pediram exame para você? Ou não? Pediram o quê? Exame para você? Exame de sangue? Não, porque eu já tinha feito o IUL e quando eu fiz o IUL, sim, pediram. Então. Mas você tem um IUL e você tem um combo? Eu tenho combo. Então acho que você está bem resguardada, respaldada. Não acho que não precisa de mudar, não. No caso, tá? Mas eu prefiro diminuir, às vezes, a porcentagem que eu te falei, diminuir, às vezes eu prefiro diminuir a cobertura do meu cliente e ele ter 30 anos do que ele ter 20 anos de cobertura. E como faz essa diminuição da porcentagem? Na projeção mesmo. Em vez de 300 mil aqui, eu venho aqui e falo para ele, olha, vamos, sei lá, fazer... no valor, você fala no valor, né? No valor da cobertura mesmo, ó. Tá. 300 mil. Se 200 dólares é muito caro para você, vamos fazer então... 280 mil, 270 mil? Isso, exatamente. Vou fazer Entendi. Tá bom. Obrigada, Mila. Imagina. Oi, Zé Maurício, pode falar. Mila, não sei se é o propósito, né, da conversa, mas, por exemplo, se você vende um termo, por exemplo, de 30 anos, e no final desses 30 anos a pessoa quer, de alguma forma, aumentar esse prazo, ele pode converter esse termo num IUL? Ele pode, assim, se eu não me engano, são 5 anos antes do final da pólice que tem uma conversão, tá? Que pode ter uma conversão. Não tenho certeza disso que eu estou te respondendo. Mas é que, na verdade, quando você passou 25 anos, o seguro dele vai ser bem mais caro. Bem mais caro. Uhum. 25 anos. É o exemplo que eu te dei, meu, né? 8 anos depois, praticamente, eu fui fazer e é 6 vezes mais caro o meu seguro por o dobro da cobertura, entendeu? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente tem que ter uma análise, né? Quanto tempo o meu cliente, às vezes, tem de mortgage? O que ele quer proteger? Proteger patrimônio, fazer a sucessão patrimonial? O que o meu cliente realmente quer? O que eu vou indicar para ele, na verdade, que vai realmente resguardar, né, a família dele ou ele? Qual que é o sentido e o propósito do meu cliente com esse seguro, tá? Então, é importante você entender. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela tem muito dinheiro no Brasil e ela, passando pelo processo, um primo dela recebendo uma herança, ele está passando por um processo de recebimento dessa herança e pagando muito imposto. E gastando muito dinheiro com isso, né? Então, qual que é o propósito do seguro que ela veio buscar para mim? Não é nenhum benefício em vida, não é nada disso. Ela quer uma cobertura, ela já tem 60 anos, mas ela quer uma cobertura onde ela deixe dinheiro para a filha dela pagar impostos. Pagar as taxas tributárias que tiver diante de herança, né? De uma sucessão patrimonial, que aí não estamos falando só de inventário, né? Tem alguns milhões de taxas, né?
Uhum. Então, qual que é o propósito do meu cliente, tá? Então, às vezes, 15 anos para ela tá ok, 20 anos para ela tá ok, e não 30 anos, né? Eu perguntei mais no sentido de, por exemplo, da pessoa falar assim, por exemplo, vou imaginar alguém que tenha, sei lá, 40 anos, e se ela tiver uma expectativa de vai viver até os 80, vai precisar de pelo menos mais 40 anos de cobertura, né? Aí a gente vai Aí se ela achar que é caro... a gente vai para o seguro de vida resgatável, que aí a gente vai vender o seguro para ela, é o IUL, mas com forma de um seguro de vida resgatável. Então, eu pensei no sentido de... Só que se a pessoa achar que o IUL tá caro, faz sentido vender um term para converter no futuro? Essa é... Sempre faz sentido a pessoa ter uma cobertura de seguro, né? Sempre. Por mais que lá na frente ela não vai fazer essa conversão, entendeu? Porque vai ficar muito, 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 muito mais caro para ela, entendeu? Eu pensei mais no sentido que se a pessoa converter, tem dois aspectos. Eu não sei se a pessoa tem que passar por um novo underwriting para fazer essa conversão, ou se ela é automaticamente segurável nessa Ela é transferência. automaticamente assegurável, só que vai cair em algumas coisas, tá? Se ela for converter para um termo, tem que saber se ela ainda pode converter para um termo, porque uma certa idade já não tem termo cobertura mais. Uhum. Tá? Então, depende do tipo do produto que ela vai poder fazer. Eles vão aceitar, ela não vai passar por underwriter process, mas o valor dela, pela idade Vai dela, ser avaliado pela idade. Sim. regularmente, entendeu? O que resguarda ela numa conversão é a categoria de saúde que ela foi aprovada lá anteriormente. Ok, grato. Mila, vocês têm alguém na fila? Ah, Se eu Oi? posso perguntar? pode, quem é que está falando É a agora? Nancy. Pode perguntar, Nancy, vai lá, meu amor. Eu tenho 3 perguntas. Vai lá. Uma, quando você faz esse aumento, toda vez que o cliente quiser fazer esse aumento de 25, ou para mais ou para menos, ele faz direto ou ele tem que falar com a gente? Olha, o nosso cliente, ele tem o direito de ligar na National Life e fazer qualquer coisa que ele queira, tá? Sem passar por nós. Sem passar por nós, porque ele tem toda a liberdade, né, a autoridade de fazer isso. Só que quando você faz uma venda de uma pólice para o seu cliente, é sua responsabilidade falar para ele que você vai fazer revisões anuais com ele e que você vai estar ali se ele precisar de fazer alguma modificação. E que ele deixa também ele ciente que ele pode ligar a qualquer momento na empresa, mas que você, sendo a life planner para ele, dele, é mais fácil com que ele venha para você e te traga aquela dúvida e que você pode orientá-lo melhor do que ele simplesmente ligar na empresa e fazer isso, tá? Mas ele pode ligar na empresa. Ah, certo. Outra coisa, quando ele faz esse aumento, as pessoas sempre, é ruim pro consultor. Esse ruim, né, é melhor que nós façamos uma outra apólice. Isso significa que nesse aumento, essa diferença nós não vamos receber a comissão? Dentro dos 3 primeiros meses, quando o seu cliente faz alguma modificação e aumenta a contribuição dele, você ainda recebe, tá? O valor a mais de comissionamento. Depois disso, não. Se ele fizer um aumento dentro da mesma pólice, você não recebe ali o que ele mudou. Então, são dentro dos primeiros 30 dias, tá? Certo. Mas assim, o que eu penso, tá, Nancy? No meu ponto de vista, eu vou agir muito pelo que é melhor para o meu cliente. Porque, por exemplo, no IUL, se o meu cliente ele vai aumentar o dinheiro do apólice, mesmo depois que eu não ganhe um comissionamento dele, e eu induzo ele a fazer uma outra pólice de IUL, e não é bom para o meu cliente, eu vou ganhar dinheiro. Mas você pensa que você está fazendo ele pagar taxas da policy, tudo de novo, você vai estar induzindo ele a ter mais taxas, sendo que ele poderia só simplesmente colocar na outra policy dele. Então, imagina que o meu cliente já tem um combo, ele já tem
um termo, um IUL, e seria muito mais benéfico para ele colocar dentro mais dinheiro no IUL, eu não induzo meu cliente a fazer outra policy, não. Esse é o meu ponto de vista, tá? Agora, Então, claro, financeiramente, é melhor para o cliente, para ele realmente colocar o dinheiro ali, né? sim, vai depender muito da sua análise. O que que seu cliente quer? Isso que eu estava falando para o José Maurício, né? O que que o meu cliente precisa? O que que é bom para ele? Bom para o meu cliente que ele tem uma outra pólice? Vamos imaginar que ele só tenha uma. É sempre bom a gente ter uma segunda pólice, para não acontecer com ele o que aconteceu com a Natália. Mas imagina que o meu cliente já tem as duas pólices e ele quer colocar $300 a mais. Vai ser melhor para ele se ele colocar o dinheiro dentro da pólice que ele já tem? Entendi. Pelos custos, por tudo mais, entendeu? Pelo dinheiro. Vamos imaginar que seu cliente já tenha 2 anos de pólice. Ele já não tem dinheiro travado ali dentro mais. Ele já tem uma liquidez do dinheiro dele a qualquer momento. Se você abrir uma outra pólice, seu cliente vai ter o quê? Mais 2 anos de dinheiro bloqueado, entendeu? Recentemente, eu fiz uma venda para uma cliente que tem uma IUL e ela quis fazer outra IUL. Eu expliquei para ela as diferenças. Ela falou, não, eu prefiro ter uma outra pólice. Ela preferiu ter uma outra pólice, tá? Então, eu ajo muito da maneira que eu gostaria que o Life Planner agisse comigo. Meu pensamento é sempre esse, tá? Obviamente, tem gente que faz diferente. Tá tudo bem, a decisão é de cada um faz, né? Lembra, né? Nós somos profissionais aqui, né? Somos cada um donos das suas decisões e tá tudo bem, tá, gente? Tá. Outra coisa, será que você poderia me falar um pouquinho mais sobre a questão dessa apólice de 10 anos, principalmente para pessoas com mais idade? Porque às vezes chega pessoas assim com mais idade, e recentemente até uma amiga trouxe toda a pesquisa de quanto é um funeral. Não, se tu faz auxílio funeral, eu disse, não, a gente não trabalha. Eu disse, amiga, você já tem um benefício em vida, para que você quer um auxílio funeral? E aí ela foi trazer tudo isso, ó, o auxílio funeral, eles já fazem a cotação, eles já veem os preços menores, já pagam a diferença, e o de vocês? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse dos 10 anos, justamente para essas pessoas que já têm uma certa idade e estão preocupadas, né? Tá. Então, diferença é o benefício em vida. Uhum. Para a pessoa receber dinheiro dessa pólice de 10 anos, tem que ser uma doença bem mais grave do que seria no 20 e 30 anos, tá? Basicamente, a diferença que eu posso entrar em detalhes com você é isso. Mila, qual que seria? Estágio 2 de câncer receberia na pólice de 20, mas receberia na de 10? Não sei te falar, porque depende das contas que eles vão fazer. Existe o benefício em vida, mas basicamente o dinheiro para você receber, ou para você acelerar aquele benefício, né, que é o benefício em vida, a doença tem que ser bem mais grave do que de 20 e 30 anos. E essa é uma discussão que tem muito aqui. A gente estava até, acho que a Ana me mandou um comunicado há poucos dias atrás, ontem, na verdade, falando exatamente sobre isso, porque essa é uma discussão muito nossa. E lá no treinamento também eles ensinaram a fazer essas contas, mas é uma conta bem complexa e você não quer se comprometer dessa forma com seu cliente. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, tentem não vender de 10 anos. E se você vender de 10 anos, venda simplesmente como um seguro de vida que você vai deixar de herança para alguém, para sua família, e tá aqui. Se a pessoa tiver algum diagnóstico, você tiver que acelerar, tentar acelerar, a pessoa receber, maravilhoso. Cara, genial, vai receber uma coisa que ela não sabia que ela poderia, mas não se comprometa, tá, gente? Eu não faço isso. Qual que era a outra pergunta mesmo que você tinha falado? Não, só eram essas 3 mesmo. Obrigada. De nada. Então, eu sei que a resposta não é a melhor nesse caso, mas não tem muito jeito, gente. Realmente a gente discute muito sobre isso, mas a gente não chega numa conclusão, tá? Então vamos lá. Seguro de vida resgatável, tá? O cliente tá ali com aquela objeção, não quero pagar, não quero ficar sem receber nada, não. Qual que é o seu gancho para você vender isso? Olha, existe um outro tipo de policy que ele é uma policy onde você vai resgatar o dinheiro que você colocou aqui dentro dessa policy, você vai resgatar ela para o resto, eles te dão garantia de você receber para o resto da sua vida, você vai pegar o seu dinheiro de volta, só que tem algumas diferenças. Normalmente ele é um valor um pouco mais alto
e talvez a sua cobertura seja um pouco mais baixa. Mas vamos fazer umas projeções para você entender se faz sentido para você? Se isso te preocupa tanto pegar dinheiro de volta? Bora. Aí, de novo, eu pulo todas aquelas partes de ai, sobe e desce, rendimentos, primeiro e segundo ano, nananã. Tiro tudo daqui. E não faço isso, vou direto para as projeções, tá, gente? Então, a gente estava falando lá de uma cobertura de $100 mil para a Cleud de 91,26, né? Então, a gente vai ali começar, eu chuto assim o dobro, mais ou menos, do que a pessoa está colocando, tá? Se é $100, eu vou colocar aqui uns $200 de projeção, para a gente começar a brincar aqui com os números, tá? E aí é a projeção normal, né? Specify amount, vou colocar aqui $200, 1 a 66, 1 a 70. 1 a 70. A partir de 50, 55 anos, eu sempre ponho 1 a 70, tá? Para melhorar. Lifetime Income Benefit Rider. E aí, aqui, gente, sempre é Minimum DB e Max Cash Value, tá? Porque o mínimo de Death Benefit, o mínimo de seguro de vida com o máximo de Cash Value, tá? Sempre vem aqui e volta para o None para a gente ver. Ó, $78 mil de seguro. Vamos lá. Agora vamos ver os resultados. Vamos ver se ela vai pegar de volta pelo menos os $200 dela por mês. Ó, veio até um pouco mais. Então, a pessoa vai colocar ali, ó. Ela vai ter, ao invés de $100 mil de cobertura, ela vai ter $78 mil de cobertura. Olha, que essa projeção fica muito boa. Como você sabe que a sua projeção que você está fazendo ficou muito boa, gente? Quando o primeiro ano e o segundo ano tá zero aqui, até o segundo ano ainda é aceitável, tá? Agora que tiver terceiro e quarto ano com zero, você fez uma péssima projeção para o seu cliente. Você já só está pensando aqui no seu comissionamento mesmo, tá? Então, primeiro ano zero, segundo ano, olha que tanto que tá boa essa projeção, 3.309 de accumulated value, e se ela cancelar, ela recebe 1.276 de volta, tá? E aí você vai focar nisso aqui. Cliente, olha para você ver. Nesse caso aqui, você ganhou um pouquinho de juros aqui, porque você está, né, colocando esse dinheiro lá por muito tempo. Você depositou todos os anos 2.400 e você vai pegar $3.108 de volta. Tá? Então, né, teve até um rendimento aqui que ficou legal. E aí a gente está falando aqui de $200 de contribuição, que é $50 por semana. É possível para você? Olha, $50 por semana é muito legal. E aí você vai falar, né? E aqui você vai ter lá acumulado $45.523. Se você quiser no final resgatar esse dinheiro aqui de volta, você resgata. Aqui, gente, nem precisa de entrar em detalhes assim, se você fechar a pólice, você vai ter que pagar imposto de renda. Porque se vocês fizerem as contas aqui, vocês vão notar que nem tem muitos rendimentos. O rendimento é muito pouco. Mesmo se a pessoa for pagar imposto de renda aqui, nisso aqui no resgate, vale a pena para ela. Tá? Porque é muito baixo. Você vai pegar isso aqui de volta, você pagou 2.400, vai receber um pouco mais. E o mais legal disso aqui, cliente, é que eles vão te pagar até 120 anos se assim você viver. Então, você vai ter para sempre essa renda. Entendeu? Você entregou para ele o resultado de uma objeção dele, não quero pagar um seguro em que eu não tenha dinheiro de volta, não faz sentido para mim. Aqui você acumulou dinheiro, vai receber o dinheiro de volta, você ficou protegido ao longo desse tempo, você pode resgatar esses $45 mil de volta, se você quiser. Se a pessoa falar assim, eu quero ir embora para o Brasil, tá, 45 hoje, vezes 5,50, olha, $247 mil. Imagina você pegar assim, você tá indo embora para o Brasil e falar, vou pegar $247 mil. Dá para você fazer uma boa coisa lá, dá para comprar uma casa no Brasil. Ou dá para você dar uma boa entrada numa casa no Brasil, entendeu? Então, aqui você usa os argumentos que você tem para fazer com que esse cliente não saia da sua reunião sem o fechamento. Faz sentido aqui para vocês, gente? Ô, Mila, Muito legal. Tudo bem, Rafael? tudo bem, Mila? Você tá? Tudo bem, também. Então, eu vou compartilhar, né, uma situação que aconteceu comigo ontem. Incrível que pareça, ontem eu vendi, né, um resgatável.
Para uma pessoa de 54, né? 54. Minha esposa está aqui do meu lado. Ah, cadê? Manda ela dar um oi, que eu não conheço ela ainda. Tô curiosa pra saber. Oiê, tudo bem? Não, Prazer. a gente fez um fechamento de dessa história, né? De 54. Uhum. Eu fiz assim, ó. Eu não sabia, foi meu primeiro cliente dessa idade assim, né? Entendeu? Uhum. As idades, né? Aí eu falei, amor, a gente tá fazendo as projeções aqui, não tá tendo sentido, né? Assim, no meu pensamento, né? Porque não faz botar um dinheiro ali, não vai render muito. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu falei para ela, nós temos o seguro resgatável, né? E eu coloquei a projeção para Uhum. 66 anos, né? Eu não coloquei 70, né? Aí fiz a projeção e falei, ó, com 66 anos você vai resgatar, tá até aqui minha cola que eu fiz antes. Uhum. 38 mil, quase 39, em 12 anos você vai acumular. Uhum. E $300. Ela colocou $300, vai resgatar 38 mil. Uhum. Aí, em seguida, eu mostrei para ela um termo, a cobertura dela é de $140, o seguro dela, 140 mil. 140 mil. Aí eu fiz um seguro para ela, termo de 140 mil também. Aí eu falei para ela, ó, em 20 anos, a senhora vai ter gastado 18.881 e você não vai resgatar esse dinheiro. Você vai pagar o termo e não vai ver esse dinheiro mais, se não acontecer E nada. quanto é o valor do seguro dela que ela pagaria por mês? 78. 78. É uma diferença até razoável, de $78, gente, para 300, entendeu? Isso, Mas eu convenci ela porque eu falei, ó, você vai gastar $18.000 daqui no final do seu contrato, se você não acontecer nada, você não vai ver esse dinheiro. Mas você colocando 300, você vai resgatar lá, vai estar coberto e você vai resgatar quase 40 mil, entendeu? Em 12 anos. E se você não sacar esse dinheiro todo, você ainda vai continuar coberta por mais tempo, como aquele permanente, né? Se ela saca aos poucos, né, o dinheiro, vai coberto. Porém, o seguro vai diminuir. Não falei isso, né? Mas eu falei, ó, o seguro vai abaixar, mas de pouco a pouco você vai ter uma cobertura mais longa. Ela pensou e falou, vou fazer isso então. Aí ela falou e fez o de 300, o IOL, entendeu? Exatamente. Aí você fala $75 por semana. Cara, Justamente, foi isso mesmo que a gente fez. $75 por semana. Vocês viram que ele entregou o resultado um pouco diferente do que eu entreguei hoje? A cliente dele não veio com a objeção, mas ele trouxe a objeção para ela, porque ele queria trazer para ela um resultado onde ela resgatasse esse dinheiro lá. Então, uma estratégia também legal, entendeu? Para a pessoa entender o que que é. Olha, importante que você tenha a cobertura o suficiente e seja bom para você, né? A gente não pode ficar sem a cobertura, mas deixa eu te apresentar um outro modelo, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, Rafael, genial, adorei. E é nessa pegada, entendeu? Porque, olha, eu imagino que você conhecia um pouquinho dela. Você conhecia ela? A minha esposa é amiga, a mãe da minha esposa, a minha sogra, né, elas são amigas, ela é hispana, eu sou, Olha, vendendo em espanhol, isso aí. Aí tá minha zona de esposa fala espanhol, né, aí eu falei, vamos usar minha esposa para vender comigo, então a gente tá vendendo também para hispana. Ótimo, é isso aí, gente. Temos um mercado gigantesco. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. O valor da cobertura foi o mesmo, Rafael? Usei o mesmo, sempre é isso, o valor da cobertura o mesmo, tanto do IOL quanto do termo, usei o mesmo valor. Entendi. É bem legal. Não tinha pensado nesse lado. Obrigada. Aí aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Rafael conhecia um pouco da cliente. E isso é legal porque quando ele trouxe a solução, ele imaginou que ela pudesse financeiramente fazer essa contribuição de $300, tá? Agora, tenham muito cuidado de você levantar a objeção para o cliente e o cliente não está preparado para fazer um planejamento de $300. Tá? E por que que eu só ofereço ao contrário do que o Rafael fez? Porque quando eu estou aqui, eu trabalho online, eu não tenho esse feeling com o cliente, às vezes eu não conheço o cliente nunca nem me viu. Então, dependendo, eu posso perder a venda ao invés de eu conquistar a venda. Porque às vezes meu cliente não pode colocar $300. Por que que eu ofereço dessa forma com o cliente, tá? Da forma que, quando eu vejo a objeção dele, aí eu ofereço um seguro resgatável. A não ser que eu tenha feito uma propaganda falando do seguro resgatável, tá?
Então, existe cuidado nesse momento, porque o Rafael, ele conhecia essa cliente e ele... Tem que analisar o perfil do cliente antes, né? Eu sabia que ela tinha condições de colocar esse valor, né? Exatamente, porque senão poderia perder a venda. Então, cuidado nesse movimento que vocês podem perder. Uma outra maneira de vocês venderem um IUL mesmo para esse cliente é um cliente, por exemplo, depois ele fechou, você garantiu que ele fechou o termo com você. Daqui a 3 meses, você fala, oi, fulano, tudo bem? Passou 3 meses, tudo bem? Olha, eu tenho uma nova proposta. Eu estava olhando aqui o que a gente fez para você, e a gente tem uma outra maneira também de manter o seguro. Ele já está pagando aquele valor, você já garantiu que ele tem o seguro. E aí você oferece esse seguro, né, de uma maneira diferente, que seria um seguro de vida resgatável, ou acumulação, ou aposentadoria. Tá? Então, vocês podem usar esses 2 tipos de abordagem. Se você não tiver segurança e não conhecer o cliente, cuidado para você mesmo não criar objeção para ele. E se você conhecer, eu achei genial o que o Rafael fez e a esposa. Parabéns, pessoal. E, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado também, tá? Para não levantar a objeção do cliente em si. Pode falar, Del. Mila, então, você que atende clientes, tem uns leads que você não conhece, né? Como no caso do Rafael agora. Como é que você faz umas perguntas antes, um filtro antes? Como é que você sabe se vai oferecer só o termo e não o IUL? E às vezes a pessoa pode aceitar o IUL. Como é que você entende um pouco esse limite de poder oferecer ou não um IUL? Tá, então, sabe aquele momento que você vai fazer o form, que o seu cliente pergunta para ele qual o objetivo dele? Você vem em busca de mim, porque eu faço isso, né? Porque o cliente vem em busca de mim, não sou eu que estou indo em busca dele, mas ele viu minha propaganda, ele vem em busca de mim. Quando ele clica na minha propaganda e tudo mais, ele vai preencher um formulário, um pequeno formulário que eu tenho, que é sua idade, data de nascimento, idade, valor que você quer contribuir para o seguro, para a sua aposentadoria, por exemplo. Então, ele já vem, esse cliente, eu já tenho uma ideia do que ele está colocando ali. Mas eu não me limito no que ele está falando, tá? Por exemplo, se o cliente fala para mim que ele quer colocar de aposentadoria $200 e ele tem 55 anos, eu vou ter, claro, né, de uma maneira bem didática, e explicar para ele, pessoas da sua idade, eu falo, olha, a gente pode fazer uma projeção, vou te mostrar aqui os números, mas você entendeu que quando a gente começa a acumular, por exemplo, a aposentadoria, a gente começa aos 20 e poucos anos. Hoje nós estamos falando, você tem 55 anos, então essa linha do tempo que a gente tem para acumulação, ela é muito pequena, tá? Então, o que eu vou te oferecer aqui, provavelmente não vai ser a sua renda principal para a sua aposentadoria. E sim uma renda complementar que você pode ter. E aí eu vou te explicar também os benefícios em vida, tudo mais, que pode te prover dinheiro antes disso. Mas eu já entendi no form que eu fiz com o meu cliente, já entendi se ele tem bem, se ele não tem, se ele tem alguma acumulação de dinheiro. Já perguntei para ele, você já criou bens que vai trazer renda suficiente para você para o futuro? Quando você pensa na sua aposentadoria, se você fosse se aposentar hoje, qual que seria o seu cenário atual? Isso faz a gente refletir, faz ele ter o quê? Urgência na decisão. Gente, sei que tem muitas pessoas com problema de vender para pessoas dessa idade. Cara, mas eu tenho um fechamento excelentes com pessoas dessa idade. Tá faltando vocês fazerem as perguntas certas e entenderem que um cliente que vai sentar com você com 50 anos, 55 ou 55 ou mais 55 anos, ele, infelizmente, ele não está preparado para a aposentadoria. E se você está ali trazendo a solução para ele, ele vai fechar com você. Ô, Mila, posso dar uma sugestão? Pode. Podia dar um treinamento para a gente sobre esse processo da sua propaganda, e aí o cliente vem através da sua propaganda. Eu sei que é tráfego pago, daí tem um investimento, enfim, mas é algo que eu tenho interesse. Eu até conversei com algumas pessoas aí, até o José Maurício foi uma pessoa que eu conversei também, mas a Jussara sobre isso. Então, assim, eu não entendo muito, não sou muito boa nisso, eu queria aprender um pouco. Não sei se é um tema que você poderia trazer num treinamento, mas é só uma sugestão. Obrigada, tá? Entendido. Imagina, sem problemas. Del, sobre esse treinamento, né? Eu tenho uma equipe que faz isso. Acho que eu até conversei com o Zé Maurício um tempo atrás, né? Eu não entendo muito de tráfego pago, não. Eu pago a galera para fazer para mim, porque eu penso assim, ó, existe 2 coisas, tá?
ou você vai ser bom de venda ou você vai ser bom de tráfego pago. E quando a gente fala dessas duas coisas, e Maurício entende disso, e ele sabe muito bem o que eu vou falar aqui, é que quando você tenta fazer isso tudo junto, você não vai conseguir, você não vai ter resultado. Para quem faz tráfego pago, ele tem que ser uma pessoa estudiosa do assunto. Não, eu entendo isso e concordo, mas assim, eu posso pagar essa pessoa, posso buscar essa pessoa e pagar, fazer o investimento. Eu não penso que eu vou fazer tudo, né? Toda etapa, que nem uma fábrica, não dá para fazer todas as etapas do processo. Você se especializa naquilo que você gosta, dá prazer, você tem o dom, faz melhor e terceiriza as demais partes. Sim, tem que ser. Isso é uma parte. Eu, por exemplo, eu nunca atendi uma pessoa que eu não conheço. Eu só atendo quem eu conheço, porque eu não sou de... Não faço propaganda nas mídias sociais. Eu já fiz tráfego pago, já fiz umas coisas, mas nunca chegou ninguém que eu não conheço. Entendi. E aí fico super limitado, né? Atendo muito no presencial, pessoas que eu conheço, eventos presenciais, porque eu não invisto muito, mas é porque eu não sei e não gosto. Mas eu posso pagar para alguém fazer, entende? Sim. Qual é o caminho, né? Mas, enfim, você falou que tem alguém da sua equipe que deu treinamento? Não, na verdade, eu tenho uma empresa que trabalha com isso, mas em outras áreas, né? Não na área de seguros, mas na área de produtos digitais, tá? Então, sempre que eu comecei a minha empresa mesmo, que eu já tenho funcionários, a gente tem uma empresa que tem uns 13, 14 funcionários hoje, e a gente tem produtos digitais, entendeu? Então, eles que cuidam dessa parte, eles que fazem essa parte do meu tráfego. E assim, sou bem leiga no assunto. Até poderia dar um treinamento se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento nesse Não, tudo bem. Eu acho que tem pessoas hoje atuando que poderia dar um treinamento até melhor do que eu para vocês. Eu vou levar, tá? Essa sua dica aí para o pessoal dos líderes ali, tá? Eu vou até anotar aqui para depois eu mandar lá. Enfim, gente. Obrigada. Imagina. Então, galera, assim, ó, qual que é a maneira de você apresentar isso, tá? Trazendo a solução para o seu cliente diante da objeção que ele tiver, tá? Então, só toma cuidado nessa transição para você não perder a venda, que a pessoa vai ficar pensando, meu Deus, o seguro temporário não é bom porque eu não vou pegar dinheiro, e aí já apresentou aquilo, mas eu não tenho possibilidade por 300, 500, 700 dólares. Então, a pessoa acaba desistindo porque ela vai se sentir na desvantagem, sabe? Eu estou sendo prejudicada. Então, cuidado em relação a isso, tá? Então, entenda um cliente para você poder oferecer isso. Agora, vamos supor que eu estou fazendo um tráfego pago, e aí, ou eu falo com o meu amigo que eu tenho um seguro de vida, não é aquele tradicional, não, é resgatável. Já vai apresentar o resgatável para ele direto, tá? Então, aborda o cliente. A gente costuma dizer assim no tráfego, tá? Você tem, em questão de produtos digitais, tá? Você não é garçom. Você não tem que oferecer uma infinidade de produtos para o seu cliente. Você não tem que oferecer um monte de coisa para ele. Você tem que oferecer o caminho que é indicado para ele. Se você trouxer IUL, 3 termos de termo, aí 5 tipos de IUL, cara, você virou um garçom. Você não está sendo um life planner, você não está ajudando o seu cliente na definição do que ele precisa. Então, não seja garçom, seja um life planner. Você vai entregar um mapa do que ele vai fazer, como que ele vai fazer, e essa aqui é a melhor solução para você. Tá? Então, não seja garçom na profissão, seja um life planner realmente, que você vai entender o que o seu cliente está buscando e o que você pode fazer para auxiliá-lo a chegar no objetivo principal. Perguntas importantes que eu faço ao meu cliente. Você chegou até mim, qual que é a sua maior preocupação? Por quê? Na verdade, gente, a venda, ela é muito de você também trazer ali a dor do seu cliente. Qual que é a dor do meu cliente? Resolvendo para ele. Qual que é a maior dor do meu cliente aqui nos Estados Unidos? O que a pessoa sofre? Tem medo. Qual que é o medo do meu cliente? Medo de não ter dinheiro para mandar um corpo para o Brasil. Medo de depender de GoFundMe, medo de depender de vizinho, medo de tanta coisa. Aqui a gente tem medo. Então, assim, por mais que você não queira, nosso trabalho é mostrar que existe o medo, existe a escolha do seu cliente entre
fazer a coisa certa e ele se prevenir e ter esse medo não ser um medo mais na vida dele, ou ele simplesmente tem informação e correr o risco. Olha, se você decidir não fazer isso, você corre esse risco. E como que você sabe que ele vai põe na cabeça dele que ele correu o risco, que ele vai correr o risco se ele não fechar com você? Nas perguntas essenciais. Como que vai ser sua vida hoje? O que que você tem acumulado para a sua aposentadoria? Você tem algo já que você construiu que vai te trazer renda na aposentadoria? Ah, eu tenho uma casa que está financiada para mais. A pessoa tem 50 e poucos anos, está financiada com 30 anos. Cara, isso não é renda, isso é despesa. Ah, então, infelizmente, isso aqui ainda é uma despesa. A gente tem que pensar nela uma despesa para 30 anos. Ela não é uma renda. Ah, o que que você, no Brasil, você já tem aposentadoria, algum dinheiro acumulado, reserva de emergência? Faça perguntas para o seu cliente, para você entender qual que é a solução que você vai trazer para ele. E na hora que você entregar o número para ele, entregue em cima da solução, tá resolvendo o problema. Olha, isso aqui vai garantir que o seu mortgage será pago. Isso aqui vai garantir que o patrimônio que você está construindo hoje vá para os seus filhos e não seja uma dívida, porque por enquanto ela é só dívida. Isso aqui vai garantir que você tenha uma renda vitalícia, de uma renda que você ainda não construiu hoje. Tá? Então, entende que no final, quando você apresenta isso, você resolve todos os problemas dele que você perguntou para ele que ele tinha. Qual era o medo dele, se ele já tinha algo acumulado ou não. Então, cliente, você não. Olha, hoje eu entendo. Como é que eu falo com uma pessoa aqui, ó, gente, para mim não ser indelicada, tá? Porque é difícil você entregar um número para o cliente e não ser indelicado. Falar assim, ah, olha, você não acumulou nada de dinheiro, tá ferrada, né? Não, você teria que fazer isso aqui, porque senão você não vai ter nada lá na frente. Eu falo, olha, isso aqui, qual que é o valor máximo que você pode colocar? Tá, eu faço as projeções, eu falo assim, olha, isso aqui provavelmente não vai ser sua renda principal. Mas isso aqui é a garantia de que se acontece algo com você, você tem muito mais dinheiro hoje para resgatar do seu benefício em vida do que você tem na sua conta bancária. Então, isso aqui é uma garantia que o seu futuro, ele vai estar garantido, tá? Com dinheiro. E aí, eu quero que você analise o seguinte. Você tem mais de 16 anos de trabalho. Quais são as suas metas? O que você quer construir na sua vida? Você tem bastante tempo. Você já fez um planejamento? A maioria das pessoas fala assim, nossa, Mila, eu nunca fiz nada. Querendo ou não, gente, vocês estão trazendo uma esperança para essa cliente. Eu já tive cliente falar assim para mim, Mila, eu estava tão desesperada, mas se eu pensar que eu tenho mais 10 anos, e se eu fizer isso que você está me falando, meu jogo vai mudar. Porque as pessoas são desesperançosas quando elas estão ali nos 50 e poucos anos e pensam, meu Deus, não fiz nada, não acumulei nada. E aí você mostra para eles, se você fizer planos e você agir, começando a agir hoje nesse planejamento, e você tem aqui mais 16 anos para você trabalhar, você tem muito tempo. Foca nisso. Tá? Entende que isso aqui a gente traz uma solução para o cliente? Então, isso aqui é o seu garantido e o restante é o que você vai se propor a fazer. É o seu eu de hoje que vai plantar para o seu eu de amanhã. Tá? Qual que é o orgulho que você vai ter de você ter tomado essa decisão aqui hoje? Você vai lembrar de mim e vai falar, nossa, que bom que eu tomei essa decisão, hoje eu tenho isso aqui. E é isso aí, gente. Se coloquem importantes na vida dessas pessoas, porque vocês são, tá? Muito importantes na vida delas. Elas são na nossa também. Algum comentário aqui, gente? Pode falar. Caramba, ô Mila, você falou igual a Verena agora, hein? Tô brincando. Eu tenho uma pergunta. Eu verenei aqui, gente. Que é isso? Então, uma pergunta. Se o cliente botar muitas objeções, né? Tipo assim, o cliente de mais idade, né? Falar que não tem dinheiro e tal, né? Você recomenda a gente vender um seguro, apresentar um seguro de menos de 100 mil, por exemplo, de 70 mil, 50 mil? Você recomenda isso? Não tem, né? Não tem. Só, o mínimo é 100 mil de cobertura. Ah, por isso. Então, porque eu nunca fiz, tá ligado? Por isso que eu nunca fiz essa simulação. Não tem. Não tem, né? O mínimo é 100 mil de cobertura. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. E eu recomendo fazer menos tempo, né? 20 anos. E tal. E menos que isso é aquilo, né? Deixando bem claro para o cliente que pode ser que ele não receba benefício em vida. Tá? Tá bom. Então, gente, faz sentido aqui para vocês essa questão do seguro de vida resgatável? Ô, Mila, boa noite.
Tudo bem, Yolanda? Eu acabei chegando um pouco depois, eu só queria saber uma coisa que eu peguei para você já na tela da ilustração. Como você começou a conversar com o cliente? Você consegue fechar isso tudo numa... Aqui, deixa eu entrar aqui. Numa call, ou você fez o form e aí já de acordo com as respostas você já entrou na tela? Só isso que eu... Nem sei se eu... Não, eu faço tudo na mesma reunião, tá? Tá. Faço tudo na mesma reunião. Quando o cliente chega para mim, como ele já chega com o formulário respondido lá para mim, quanto que ele quer colocar na aposentadoria, o quanto que isso ou aquilo, daí eu já chego com as projeções prontas, tá? No mínimo que ele me falou lá, e faço projeções ainda maiores. Se o cliente me fala $300, eu vou fazer 500 e 700. Entendi. Tá? Eu não tenho medo de apresentar projeções, não, tá? E tem muita gente que eles vão perguntar para você assim, qual que é a média de pessoas, de contribuição que as pessoas fazem? Eu não sei, Mila, tô perdida. Cara, eu dou a média para eles. Olha, 50 anos, 500, 700, 1.000. Eu tenho um cliente que já colocou $1.200, $1.400. Se a pessoa, ela tiver condições de fazer isso, ela fala assim, já estão aí para mim de 800, 1.000, 1.500. Ela vai falar isso para você. Não tenham medo de fazer, tá? Então, quando eles me perguntam assim, e eu pergunto também, isso aqui é o máximo que você pode contribuir? Se você pensar no seu futuro hoje, que você não tem nada acumulado para o seu futuro, você vai precisar de ter um esforço maior aqui. Isso aqui realmente é o máximo que você pode colocar? Aí ela fala assim, posso, não posso, tá? Então, teve uma cliente minha essa semana, algumas semanas atrás, que ela falou para mim, Mila, eu moro com os meus patrões, eu não tenho despesa, eu não faço isso, eu só guardo meu dinheiro. Perfeita. A mulher perfeita. Qual que é a média que faz na minha coisa? Eu falei, olha, eu já tive clientes na sua idade que colocou $1.000, 1.200, 1.400 na sua idade. Mas é claro, eu quero que você faça um compromisso que você possa honrar por ele, porque honrar por ele, a gente está falando ali de 15 anos de contrato. A mulher fechou de $1.000. A mulher fechou de $1.000. Claro, né? Eu sempre falo para o meu cliente, isso aqui é um planejamento a longo prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. Isso aqui é possível para você? É possível para mim. Mila, posso diminuir? Pode diminuir até 70% do seu então. Você pode. Aí eu falei para ela, não se preocupa, quando a partir da hora que você fizer isso por você, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser uma coisa fixa na sua vida, você vai entender que não é difícil isso a gente fazer, e você é a sua prioridade. E aí já falei muito do seguro, que eu deixar a herança para a família dela, para o filho dela, isso e aquilo. E ela também não tinha nada construído. Então, tipo, isso aqui, olha o seu resultado lá no final. Que maravilhoso. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Mila, só uma perguntinha. Na pólice para criança, uma IOL para criança, a única diferença na hora que está fazendo os cenários, né? As ilustrações, é botar lá embaixo que o owner é o pai ou a mãe? Não. E a idade, ou tem alguma outra característica? Aonde? Tem bastante características na projeção de uma criança. Na hora da projeção? Na hora da projeção. Como eu coloquei aqui, ó, para essa cliente, ali na frente, ó, isso aí é um assunto para um treinamento inteiro, tá? Eu posso até fazer um outro treinamento para vocês falando disso, tá? Aqui, ó, na maioria das vezes a gente faz o minimum DB também, e aqui a gente pode mudar para level ou increasing, tá? Level, o valor do seguro está sempre igual durante todo o tempo de acumulação. Increasing é o que a gente usa às vezes para criança, porque essa projeção aqui, o seguro vai aumentando ao longo do tempo. O seguro vai aumentando ao longo do tempo em que a criança vai envelhecendo. Então, obviamente, quanto mais velha a gente fica, mais a gente precisa de seguro, tá? E aí eu sempre faço 3 tipos de projeções. Você bota increasing, você bota o increasing e bota o DB. Minimum DB increasing. Nem sempre, tá? Você tem que fazer uma comparação entre idades 24, 40, 34, 55 anos para você ver ali qual que é a diferença, se você colocar level, se a acumulação vai ser melhor ou não. Então, compare idades iguais com tipos de projeções diferentes, de ilustrações diferentes.
Como assim? O 24, você falou o quê? Quando essa criança chegar na idade de Quando ela 24? tiver 24 anos, quanto que ela tem acumulado em um tipo de projeção que você fez, 24 anos na outro tipo de projeção que você fez, para você decidir qual que é o resultado melhor, tá? Porque, de novo, vai depender muito do que o seu cliente está buscando. Eu, por exemplo, coloquei o seguro do meu filho de $500 mil e a projeção dele em relação à acumulação foi bem ruim. Mas, para mim, é prioridade que ele tenha o benefício em vida do que a acumulação de dinheiro. De novo, mais uma vez, pensando como que o meu cliente quer isso. Uma cliente como eu aumento o seguro e ela está ciente que a acumulação dele vai ser menor. Uma cliente como outra pessoa que está muito focada em acumular dinheiro vai querer o seguro bem menor e a acumulação bem maior. No caso dessa criança que eu estou fazendo, é o college. O objetivo nesse momento é o college, quando a criança tiver lá 18, né, 19. E agora a criança tem 11 anos. Ah, pode colocar. Então seria melhor botar o minimum DB Mínima e de o increasing. Isso aí, a mínima de B é sempre, tá? É sempre, ok. E o increase, então, nesse caso? Vai, faz, leva, compara os resultados e faz. Comparar. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom, obrigada. Gente, Mila, rapidão, só uma dúvida, você acabou de colocar isso na minha cabeça agora, essa dúvida. Aham. Esse valor, a porcentagem de 70% que pode abaixar, né? Como que isso funciona? Porque o que eu aprendi não poderia. Se o cliente botar, tipo, 200, ele ficar com 200. Ele só pode aumentar, não pode abaixar. pode abaixar sim. Pode? Ó, lembra assim, ó, qual que é a minha comunicação com o meu cliente, tá? No primeiro ano, cliente, não é bom você abaixar esse valor aqui. Por quê? Porque vai ser péssimo para mim, porque a empresa ela vai entender, eu jogo essa, a empresa vai entender que eu não te comuniquei, que eu não te orientei da maneira certa. Então, se no primeiro e segundo ano você cancelar isso aqui, é péssimo para você e muito ruim para mim também. Então, eu coloco eu nesse jogo. Então, se você cancelar, você não ganha, não recebe nada de volta, mas o seu dinheiro fica lá. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Eu acabei, eu tô falando isso agora e tá dando muito. E foi uma coisa que virou na minha cabeça, que antes eu falava, olha, você perde todo o seu dinheiro, primeiro e segundo ano. As pessoas que não gostam de longo prazo, ai meu Deus, imagina, não vou perder meu dinheiro. Aí eu comecei a falar assim, ó, primeiro e segundo ano, se você cancelar, você não pega dinheiro de volta. Mas o seu dinheiro que tá lá vai continuar pagando o seu seguro até que acabe todo o dinheiro e você fica sem o seguro. É diferente? É diferente, né? É diferente de perder, como seu dinheiro vai estar lá pagando seu seguro. E é realmente o que acontece, tá? É realmente o que acontece, só a comunicação diferente. Agora, cliente, no primeiro ano, a gente não pode fazer alterações, tá? Nem diminuir, nem aumentar. Não pode diminuir aqui a contribuição. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui para te ajudar nas suas decisões, tá? Então, se aconteceu alguma coisa com você e você não puder honrar isso aqui, principalmente no primeiro ano, eu preciso que você me ligue. Porque às vezes a gente pode pausar um mês, às vezes a gente pode pausar 2 meses, às vezes a gente pode fazer algo aqui, eu posso pedir uma diminuição ali, ver o máximo que eles autorizam a gente diminuir nessa policy, tá? Entendeu? Mas pode, tá? Pela regra, Rafael, pela regra, a pessoa pode diminuir a qualquer momento. É que no primeiro ano de contribuição do nosso cliente, se ele diminui, a gente leva um chargeback. Eles vão descontar do nosso comissionamento. Então, por isso que as pessoas falam assim, não pode. Pode, mas vai descontar do seu comissionamento. Mas é diferente. Eu não sabia, pelo Studio Trend, tá ligado? Pelo que eu estudei, né? Eu não sabia que poderia abaixar, só aumentar, entendeu? Aí eu acabei perdendo uma venda, né? Que o cara ia colocar maior grana, né? E falou, não pode abaixar. Eu falei, infelizmente não. Aí o cara pegou e, tipo, botou pela metade o valor que ia colocar, entendeu? Aí Mas tudo bem. Eu tava aprendendo, né? Next. Quem nunca, né? Quem nunca? Bom, obrigado, amigo. Imagina, mas pode, tá? Pode diminuir na regra, no primeiro ano a gente vai levar um chargeback, mas é bem melhor, gente, vocês levar um chargeback residual e você levar um chargeback total, cara. Esteja disponível para o seu cliente. Eu estou aqui, o meu trabalho é estar com você, esse é o meu trabalho. Não se incomode de me incomodar. Pode me ligar, pode me chamar, esse é o meu trabalho. Okay.
Ô, Mila, só voltando nesse ponto, Rafael, também, porque isso aconteceu muito comigo no início, que eu também não sabia, e acabou que isso aconteceu comigo recentemente. Eu fiz a avaliação da cliente, tinha feito o plano dela, ela tinha uma condição maravilhosa, igual a Camila estava descrevendo aí. Tu acredita que menos de 2 meses depois a vida dela virou de cabeça para baixo? Aí ela me ligou, desesperada, que não podia manter o plano. Eu tive que descobrir o que fazer, ligar para a National fazer, consegui reduzir 50%. E foi o que a Camila falou, mas assim, consegui. Ela não perdeu o plano. Não era o ideal. Quando eu conversei com ela, eu já tinha falado todas as questões. Mas, assim, ela está num momento tão difícil que foi o que eu conversei com ela. É melhor você se manter protegida. Eu vou voltar aqui para te ajudar, né? Te dar o suporte. E foi isso que eu conversei, né? Liguei para a National, do que ela desistir logo de cara. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, mesmo eu perdendo ali logo de cara a metade no plano de 400, mas ela está protegida, entendeu? É o que a Camila falou. Gente, essa comunicação de eu estou aqui por você é muito importante. Entendeu? Porque a Yolanda, a cliente dela, poderia simplesmente ter ligado a National Life cancelado, tá? Esse negócio. Então, alguma decisão, fale comigo, eu sou a melhor pessoa para te orientar. Você tem total liberdade de ligar lá, mas eu estou aqui por você. Esse é meu trabalho, estar aqui por você. Tá? Anualmente, eu farei revisões com você. Deixa seu cliente tranquilo que você vai estar aqui anualmente por ele. É um planejamento a longo prazo, as pessoas têm medo de você sumir, desaparecer, entendeu? Faça essa comunicação, é muito importante. E pode, o que acontece? O cliente pode diminuir até 70% da contribuição dele. O seguro dele, a cobertura do seguro pode ser diminuída 25% anualmente. Tá? Então foi isso que deve ter acontecido, né, Yolanda? Eles diminuíram o Face Amount. Achei o seguro dela 50%, o caso dela. Consegui. Você tem noção, porque o caso dela foi muito, assim, uma coisa muito... Assim, se for tipo um furacão, você liga na Nest e fala, aconteceu um furacão na vida do cliente. Não era esse retrato, eu consegui baixar 50% do seguro. Ótimo. Mas a regra é 25%. É a regra 25%. Tá? A regra é 25% ao ano. Então, fica nessa, tá? Então, comunica que não é bom, que não sei o quê, que seria muito ruim para você e para ele também, mas que se acontecer alguma coisa, fale comigo que a gente tenta resolver, tá? Mila, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, meu amor, vai lá, Nancy. Tá. Você falou que tem alguns casos que eles podem até suspender esse valor de pagamento, né? Isso funciona tanto para a IUL quanto para o termo? O termo, ele vai ficar atrasado, vai estar sempre lá uma coisa que ele está atrasado, Então, porque não tem valor acumulado. Basicamente, o que eles vão fazer no IUL eles vão pegar o valor que já está acumulado. Lembra que 1/3 a gente paga o seguro. Sim. E o 2/3 está lá acumulando? Eles vão pegar parte desses 2/3 e vão fazer um depósito, como se a pessoa estivesse depositando dentro do IUL de novo. Então, basicamente, eles estão pegando o próprio dinheiro do cliente e fazendo os depósitos como se fosse isso. Isso vai interferir lá no resultado dele no final, mas é isso, né? Melhor que nada. Até esse dinheiro todo acabar e a policy vai lapse, né? Então, beleza, se você não diminuir lá as contribuições dele. O termo, não. O termo, se ele ficar 3 meses sem pagar, a policy dele vai lapse e aí a pessoa tem que aplicar de novo para a policy dele. Isso, foi isso que aconteceu com um cliente, que ele mudou daqui e aí ele começou nesse novo local, acabou perdendo o emprego, tudo mais. Eu disse, eu sei, realmente, o IUL tem como fazer isso, porque ele tem uma gordurinha lá, né? E o termo foi isso que aconteceu. O termo não é tão ruim, não, que se for depois de 1 ano e o cliente for lapse, você vai aplicar de novo, você vai receber a comissão de novo, né? Mas nesse caso aí não foi, não. Foi... Meu Deus, você olha assim, como assim negativo? Faz parte, gente, do processo, faz parte. E a gente fala next, vamos lá, vai dar tudo certo. Mila, posso dar uma pergunta rápida nesse assunto? Se a pessoa tem um term e ela para de contribuir, automaticamente ela não está coberta? Não, ela tá coberta dentro dos 3 primeiros meses. Se ela não fizer, a policy dela vai lapse. Ela está coberta ainda. Eles dão esse prazo aí de cobertura. Daí, se acontecer alguma coisa, obviamente, a pessoa vai pagar correndo, né, gente? Sim. Mas aí, por exemplo, se a pessoa pagou 1 ano já, aí se ela parar de pagar, ela fica descoberta? 3 meses, ela fica descoberta.
Se ela ficar 3 meses sem pagar. 3 meses sem pagar, a policy dela vai lapse. Ok. Tá? Mas nisso eles mandam carta para o endereço atual, para o endereço anterior, eles acham esse povo lá no fim do mundo, viu, gente? Eles acham, porque minha amiga ficou sem pagar, eles mandaram carta para o endereço de 2 anos atrás dela. Porque ela já tinha mudado há muito tempo, então eles acham, tá? Eles mandam um e-mail para a gente, vai atrás, porque... Uhum, exatamente. Gente, então é isso. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Espero que eu tenha agregado na vida de vocês. E, gente, tudo que não nos desafia, né, não nos molda nisso aqui. Então, desafios a gente tem na carreira. A carreira está aí cheia de coisas novas, uns chargeback daqui para ali. E a gente vai próximo, é levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Fazer o básico todo dia bem feito traz resultados extraordinários. Acreditem nisso. Tá? Mila, deixa eu fazer Obrigada, Mila. Nada. rapidinho. Obrigada. Oi. Rapidinho. Essa dos 3 meses aí, que eu não sabia, né? Passou 3 meses sem pagar. Aí volta a pagar. Aí tem que pagar os 3 meses anterior ou segue a vida? Tipo, pagou e... 3 meses sem pagar, a pólice é cancelada, é lapsed. Sim, aí tipo, ela passou 2 meses sem pagar. A Sem pólice pagar os anteriores. é cancelada. Aí ela pagou. Aí volta tudo normal? Esses 2 meses ela não precisa pagar mais? Ela precisa sempre pagar o que está atrasado. Então o que ela pagar vai pro atrasado e aí depois vai ter que pagar mais os outros 2 meses. Exatamente. Uhum. Sim. Só para saber. Depois de 3 meses tem que fazer uma nova aplicação, passar por novo underwriting process e tudo mais. Uhum. Tá. Só para saber. Obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, Todo mundo. Obrigada, Mila. Valeu, Obrigada. Muito grato. Tchau. Obrigada, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.